Bom, vamos lá então fazer a nossa receita de hoje, que é um pão de leite que você vai fazer em duas versões. É a mesma massa, mas você vai dividir ao meio e vai colocar cacau, né? Para você poder fazer um pão diferenciado, oferecer coisas novas para o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Aqui no início eu já vou colocar, deixa eu dar o play, já vou colocar o leite morno, tá? Leite morno, aquele leitinho de bebê, de neném, tá? Não pode ser quente, você já sabe. Eu vou parar aqui um pouquinho, olha só, gente. Para você que tá começando, não faça do jeito que eu estou fazendo, pese tudo com antecedência. Eu peso em cima da balança porque já tem muito tempo que eu faço pão. Então, eu sei mais ou menos dosar a minha intensidade, a minha força na mão, né? Para colocar os ingredientes dentro do recipiente. Então, se você é iniciante, pese tudo com antecedência, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu vou colocar o fermento biológico seco, tá? As quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O açúcar, né? Vou dar uma misturadinha ali rapidinho e vou já acrescentar açúcar. Tenta fazer sempre na mesma ordem que eu estou fazendo os pães, tá? Existe uma ordem para você colocar sim os ingredientes, não é de qualquer jeito, nem é de qualquer forma, tá? Isso faz toda a diferença lá no resultado final do seu pão. Então, ó, sempre que você colocar algum ingrediente, mexe, mexe, mexe. Pode usar o fouet, eu não uso fouet porque tem muita gente aí que nem sabe o que é um fouet, né? Então, eu uso uma colher mesmo. Ovo. Faça sempre separadamente, você nunca sabe a surpresa que tem ali dentro, né? Já aconteceu de eu estragar uma receita inteira porque eu quebrei o ovo dentro da receita e não separado. Nunca mais fiz. Eu sempre coloco separado. Olha lá, uma bela de uma mexida. Vou colocar agora a metade da quantidade da minha farinha de trigo. Faça sempre dessa forma, nunca coloque a sua farinha toda, coloque sempre aos poucos, tá? Essa é uma massa que ela é bastante amanteigada, né? É um pão de leite, mas ele é um pão bem macio. E para o pão ser macio, você precisa agregar a sua margarina, né? Do modo certo, na quantidade certa e do jeito certo. Ah lá, vou colocar sal. Você viu que eu coloquei metade da minha quantidade de farinha de trigo, mexi, mexi, mexi e acrescentei o sal. O sal, ele ajuda a dar estrutura no pão, tá? Não esqueça disso. Olha lá, vou colocar a metade da quantidade de margarina, tá? Pode usar manteiga, Lenita? Não, não pode usar manteiga nesse aí. Tem que ser margarina, tá bom? Se pudesse, não existiria dois produtos com nomes diferentes, textura diferente, sabor diferente. Tem que ser margarina. Olha lá. E vou acrescentar agora mais 100 gramas de farinha de trigo. Vou dar uma mexida. Eu não coloquei todo, tá? Eu coloquei só um pouquinho. E vou deixar o outro restante para colocar depois, se houver necessidade. Eu sempre deixo 50 gramas por último. Sempre. Em todas as minhas receitas, eu sempre vou deixar 50 gramas de farinha por último, se for preciso ou não. Olha lá, vou acrescentar o resto da minha margarina. Veja que eu estou ainda utilizando a minha colher. Não solta colher rápido, gente. A colher tem que ser, olha, a última coisa que você vai soltar. A colher é só prestes a sovar mesmo, tá? Isso evita que você coloque mais farinha, que você coloque, né? Porque dá uma agonia na mão. Então, tente liberar a colher só em último caso. Ó, vou tirar ali um pouquinho. Essa massa é uma massa mole e vou dividir em duas, tá? Dois iguais. Deu 500 gramas aí, então eu dividi em duas massas de 250. E na outra massa eu vou colocar o cacau. O cacau, gente, você pode, eu coloquei 10 gramas, tá, de cacau. Mas você pode colocar um pouco mais, se você quiser. Mas atenção, essa é uma massa que é uma massa mole, ela não é uma massa dura demais, então o cacau ele também absorve, por isso que eu deixei lá no início 50 gramas de farinha, que eu já ia acrescentar o cacau, tá? E o cacau ele absorve muito do líquido que tem.
Então, eu coloquei só 10 gramas. Se quiser colocar 12, pode, tá? Mas vai com calma com isso aí, tá? Se você souber a farinha que você estiver utilizando, você pode acrescentar mais. Se você não souber a característica da farinha que você estiver utilizando, coloque apenas 10 gramas, tá? Ó, vou misturar. Nesse dia, eu vou dar um pause aqui rapidinho. Vou dar um pause rapidinho. Nesse dia que eu estava fazendo, aqui em Vitória estava mesmo muito quente. A minha cozinha estava em 32 graus. A minha cozinha. Então foi difícil fazer essa massa. Eu tive que levar várias vezes para a geladeira para poder sovar, tá? Se aí tiver muito quente, não insista e não coloque mais farinha nesse pão, gente. Coloca na geladeira, volta, sova. Coloca na geladeira, volta e sova. Quantas vezes for necessário. Eu fiz 5 vezes, porque estava muito quente, vocês vão ver, ó. Olha lá. Eu preciso misturar esse cacau na minha massa, mas estava muito difícil. É uma massa, como eu disse, mais amanteigada, mais molinha. Olha lá, ó. 29 graus. Não posso fazer nada, eu vou parar. Parei. 29 graus, eu não consigo fazer nada com essa massa, gente. Por isso que é importante que vocês tenham um termômetro. Mas quem não tiver termômetro em casa, se estiver aqui grudando muito na superfície, coloca no bowl, leva para a geladeira, tá? Essa massa boa mesmo para você trabalhar tem que ser 23 graus, 22 graus, tá? Para você poder trabalhar com essa massa. Toda massa que tiver muita manteiga é sempre assim, é sempre mais baixo, tá bom? Vamos lá. Olha lá, não consegui agregar tudo, lógico, 29 graus a minha massa, não dá certo. Não quero colocar mais farinha, não quero endurecer essa massa, não quero que fique um pão ressecado. Vou colocar lá na minha geladeira, né? Colocar no saco plástico, coloco na minha geladeira. Essa é a outra massa, é a outra lá, 28 graus. Também não vou conseguir fazer muita coisa. Olha o tanto que ela gruda. Gente, olha, parei. Olha o tanto que essa massa gruda na minha bancada, porque tá muito quente. 28 graus essa massa é muita coisa, gente. Não dá pra você fazer nada lá. Não consigo sovar, não consigo fazer nada. O que que eu faço? Geladeira. 5 minutos, 10 minutos, olha lá, 28 graus e meio uma massa. Não tem como. Ah, Lenita, não tenho termômetro. Minha filha, tá grudando, leva pra geladeira. Olha lá, 26 graus. Eu não vou conseguir trabalhar muito com essa massa, porque ela não chegou no grau certo, que bom é 22, 23 graus para trabalhar. Mas eu precisava agregar, né? E eu preciso mostrar para vocês o erro, né? Preciso mostrar onde vocês estão errando. Olha lá. Eu não consegui trabalhar muito tempo não, tá, gente? Só eu trabalhei acho que 2 minutos só e já foi para 29 graus. É porque não deu para ver ali, mas já foi para 29 graus. Parei, coloquei no bowl de novo, geladeira. Olha lá, também não consegui mostrar para vocês. Ó, 28 graus que tava a minha bancada. Minha bancada tava quente, gente. Dias muito quentes requerem muita paciência, requer o uso da geladeira constantemente, tá bom? Tanto que essa massa gruda, não coloca farinha, gente, coloca na geladeira, tá bom? Olha lá, não dá lá, 28 graus, olha como é que essa massa gruda o tempo inteiro, você não consegue fazer nada? Volta lá pra geladeira. Eu fiz esse processo 5 vezes, É aí, vou parar aqui. É aí que vocês erram, né? Quem não tem o hábito de colocar a massa na geladeira, quem acha que tem que sovar o tempo inteiro, ai meu Deus do céu, eu preciso do pão de véu, preciso, erra e coloca mais farinha e faz um pão seco, sem graça, né? Não é assim que faz pão. Pão é percepção. Pão é você saber qual é o próximo passo que você tem que dar para a sua massa. Então, se você conhece como a sua massa tem que ficar, né? Você sabe que você não pode ficar acrescentando farinha. Então, tá grudando na sua bancada, não tem termômetro? Geladeira. Quantas vezes for necessário até que a sua massa seja uma massa homogênea. Combinado? Entendido? Bora então. Vinte e 25 graus. Vou dar uma trabalhadinha aí. Ó, com uma massa mais fresquinha, ela não gruda tanto. Aliás, ela nem gruda na sua bancada, né?
Olha lá. Consigo trabalhar, consigo sovar. Ela vai começar a grudar, é lógico, ela tá esquentando de novo. Tá passando calor da minha mão. Olha lá, 28 graus. Vou ter que já parar. Chega em 28, gente. Chega em 27, já não dá pra fazer mais nada. Olha lá, 28 graus que tá a massa. Volta pra geladeira. Olha essa aí. Essa aí é 24 graus. Vamos lá que eu vou dar uma trabalhada nela, que ela tá cheia de grumo ainda. Ela não tá boa pra eu parar e deixar fazer a fermentação. Ela precisa estar lisinha e uniforme. Enquanto ela não tiver lisinha e uniforme, você não vai parar de fazer esse processo. 27 ainda posso dar mais um pouquinho. Complicado trabalhar no dia quente com massa que leva manteiga, gente. É muito complicado. Levar ela lá pra geladeira. Você viu como rapidinho ela sobe de temperatura? Tava em 24, rapidinho foi para 27. Você pode fazer trança, você pode fazer enrolado, você pode usar a sua criatividade e fazer a modelagem depois que você quiser com essa massa, tá bom? Ela é uma massa de pão doce e vai muito bem com tudo. Pode colocar creme de confeiteiro em cima, dentro dela, pode rechear. Você pode fazer o que você quiser, utilize a sua criatividade, tá? Agora eu vou colocar ela para fermentar. Ela já tá lisinha, uniforme. Vou colocar para fermentar fora da geladeira. 28 graus que tava a minha bancada, 29, né? 28,9, 29 graus que tava. Toda hora medindo, toda hora verificando. A sovada do jeito que você conseguir. Olha lá. Vou colocar agora também para fermentar. As duas foram fermentar dentro do forno, no saquinho plástico ali. Quanto tempo, Lenita, que eu vou deixar esse negócio fermentar? Gente, até dobrar de tamanho. Quanto tempo eu não sei como é que tá a temperatura aí da sua cozinha. A minha cozinha nesse dia estava muito quente. Então ela fermentou em 30 minutos. Tava muito quente aqui, tá? Você vai ver aí, dobrou de tamanho? Tá na hora de usar. Bora. Olha lá como ela é uma massa mole, tá vendo? Grudenta um pouquinho. Não se preocupe. A gente quer assim, a gente quer um pão macio. Pão doce macio, nada de pão doce seco, ruim. Eu fiz 10 dos 25 gramas. Olha lá. As duas massas, 10 de 25 gramas. Parei aqui um pouquinho, vou parar. Eu coloquei um saco plástico aqui e levei para a geladeira. Por quê? Porque eu não consigo modelar, eu tenho que deixar o glúten aqui dar uma relaxada. E sem contar que a massa tem manteiga e ela precisa estruturar de novo, eu não consigo modelar. Eu deixei lá 7 minutos na minha geladeira para conseguir fazer isso aí que eu tô fazendo, tá vendo? Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Use bem a sua criatividade mesmo. Eu só fiz assim, enroladinho uma na outra. Vai lá, passar pra lá, passar pra cá, passar pra lá, passar pra cá e pronto. E coloquei pra fazer a fermentação. Parei. Tá certo? Entendido? Eu assei no forno a 190 graus durante 20 minutos, tá? Eu pré-aqueci meu forno, sim. Você pode pré-aquecer seu forno também a 190 graus. Lembrando que quando você for abrir a porta do seu forno, ele vai perder um pouco dessa temperatura. E quando você colocar a sua massa, ele também vai perder um pouco da temperatura. Então, se você tiver o termômetro de forno, deixe lá 230 graus. Deu 230 graus, você abre o seu forno e coloca seu pão, mas mantendo a temperatura constante de 190 graus. Tá bom? Combinado? Entendido? Deixa aí seu like, deixa seu comentário. Qualquer dúvida, é só me chamar. Até semana que vem. Tchau, tchau!